Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Integrou Podcast. Hoje nós vamos falar de algumas armadilhas comuns para empreendedores iniciantes. Como assim? O que nós estamos falando aqui? Quando nós estamos começando um novo negócio ou começando algo novo no contexto geral, é muito importante que nós estejamos atentos ao que pode acontecer de diferente e aquilo que pode fugir do nosso cotidiano e que pode nos prejudicar de alguma forma. Então, o primeiro ponto para que nós consigamos fugir dessas armadilhas é termos um planejamento adequado. Por quê? Quando há a falta de um planejamento, nós não conseguimos entender quais são os próximos passos, entender o que falta, entender como se estruturar. Então, um dos maiores desafios é a falta de planejamento. Muitos começam no empreendedorismo movidos pela paixão e pela ideia, mas não tem um plano de negócio sólido, não sabe como vai estruturar ou não pesquisa antes como deve fazer esse processo. Com um bom plano de negócios, nós temos não só uma forma documentada daquilo que nós queremos, mas nós usamos isso como uma forma de atrair investidores, porque mostra o nosso comprometimento, a nossa organização e principalmente como esse negócio vai se sustentar. Então ele é um roteiro, de certa forma, para o sucesso. Ele vai forçar a pessoa a pensar em todos os aspectos do negócio, desde o modelo de receita até a estratégia de marketing. Uma armadilha comum nesse processo todo é subestimar os custos ou superestimar as receitas. É muito fácil você ser otimista quando você está entusiasmado com uma ideia, mas é muito importante nesse processo que você se torne realista. Vamos se lembrar sempre que quase sempre as coisas custam mais e levam mais tempo do que esperado. Um outro erro que acontece muito também é a falta de uma pesquisa de mercado adequada. A pesquisa de mercado é muito importante para que a gente valide o nosso problema, valide a nossa solução e principalmente entenda quais são as demandas dos nossos clientes. Muitos empreendedores eles podem assumir que a ideia é única ou que existe um mercado para ela sem realmente validar essas suposições. Então a pesquisa de mercado, ela, enquanto completa, ela pode revelar informações sobre clientes potenciais, concorrentes e principalmente qual é o tamanho real daquele mercado, para que você faça projeções que sejam muito mais certeiras e fáceis. Um segundo ponto de atenção e que pode se tornar uma armadilha é a gestão financeira inadequada. Então, a gestão financeira, quando não é feita de uma forma correta, ela pode ser um grande desafio para empreendedores iniciantes. Uma armadilha comum é quando se mistura as finanças pessoais com as finanças do negócio. Isso não vai dificultar só o acompanhamento do desempenho real do negócio, mas também pode causar problemas legais e fiscais. Então, quando nós estamos falando disso de empreendedorismo, nós precisamos separar muito bem as finanças pessoais das do negócio. Um erro que acontece de uma forma bem recorrente e que é muito sério é a falta de um controle rigoroso do fluxo de caixa. Então, é muito importante que nesses negócios nós tenhamos um controle específico do fluxo de caixa. Muitos negócios eles acabam falhando, não porque não são rentáveis, mas porque ficam sem dinheiro, porque não têm um controle e não fazem previsões ou, principalmente, se antevêm a determinadas situações. É muito importante entender e monitorar de perto as entradas e as saídas do caixa. Não ter uma reserva de emergência, por exemplo, é uma armadilha perigosa também. Negócios raramente decolam exatamente como planejado. E ter um colchão financeiro pode diferenciar entre sobreviver a tempos difíceis ou ter que fechar as portas prematuramente. E um ponto e dado importante é que 5 em cada 10 empresas que são constituídas, elas acabam não durando mais de 5 anos justamente pela falta de um planejamento. Então, a maioria das empresas que elas falem é porque elas não têm um planejamento. Elas não fazem um plano de negócios e aí elas acabam perdendo o controle de caixa, elas não definem exatamente quais os custos, não definem o tempo de retorno de investimento. Isso são fatores bem importantes que nós conseguimos fazer com planejamento. Então, nesse processo todo, e pensando na situação da reserva de emergência, uma boa regra é ter pelo menos 6 meses de despesas operacionais guardados para que a sua empresa consiga ter um fôlego nesse processo. O terceiro ponto que pode ser uma armadilha é a síndrome do faz tudo.
tentar fazer tudo sozinho. Então, algumas pessoas elas caem nessa armadilha ao tentar fazer tudo sozinho. Claro, é compreensível, principalmente quando os seus recursos são limitados, mas isso pode levar a um esgotamento e impedir o crescimento do negócio. Esse tipo de síndrome de faz tudo pode fazer com que a pessoa se sinta produtiva, mas na maioria das vezes resulta em uma ineficiência, perda de foco nas atividades que são realmente importantes para o negócio. O que nós entendemos aqui eu quero fazer o marketing, eu quero fazer o RH, eu quero fazer a contabilidade, eu quero fazer o operacional, mas no fim das contas eu acabo fazendo tudo meia boca. Então é muito importante reconhecer as limitações que você tem e construir uma equipe ou rede de apoio para esse processo. Isso pode incluir parceiros de negócios, funcionários, mentores, até mesmo fornecedores e parceiros estratégicos. O desafio é encontrar o equilíbrio certo entre manter o controle e delegar as tarefas. É sempre importante lembrar que um líder, na maioria das vezes, sabe quando dar um passo atrás e confiar na sua equipe. O ponto principal é eu saber delegar para quem e saber que a síndrome de faz tudo pode fazer com que a minha empresa fique estagnada e não consiga ter o crescimento que ela realmente precisa para conseguir escalabilidade. Negligenciar o marketing e as vendas também é um fator que pode ser uma armadilha para o empreendedor de primeira viagem. Então, um ponto importante para se atentar é o produto não se vende sozinho. Muitas pessoas usam esse termo no sentido de não, para que eu vou investir em marketing e vendas? O meu produto já se vende sozinho. Mas isso é quando você negligencia esse processo. As pessoas têm que entender que os produtos não se vendem sozinhos só porque eles são bons. Até grandes marcas continuam fazendo propagandas e fazendo estratégias de campanhas para venderem os seus produtos. Então a estratégia de marketing, ela precisa ser bem definida e clara desde o começo. Isso não significa que você precisa gastar um dinheiro muito grande com isso, mas você precisa ter um plano para alcançar e engajar os seus clientes potenciais. Então, focar excessivamente no desenvolvimento do produto, ao invés no desenvolvimento da equipe de vendas, também é um erro. Embora a qualidade do produto seja muito importante, sem uma boa estratégia de vendas, você não tem negócio, então não vai adiantar. Então eu preciso ter um equilíbrio entre o desenvolvimento do produto e os esforços de venda. Então lembrem-se, os produtos não se vendem sozinhos. Nós precisamos ter uma energia gasta no processo de marketing do produto, marketing da nossa empresa no geral e na parte de vendas. Um dos últimos fatores que nós olhamos como uma armadilha é a resistência à adaptação. Então, o que nós entendemos aqui é um apego excessivo à ideia original. Então, aqui muitas pessoas se apegam à ideia que elas têm no começo e ignoram os sinais de que isso precisa de uma modificação, que isso precisa ser mudado. Então, o feedback dos clientes é crucial e muitos empreendedores acabam resistindo em ouvir isso, especialmente quando isso é negativo ou que isso vai de encontro daquilo que ele acredita ser o ponto importante. Isso também sugere mudanças significativas no produto ou modelo de negócio, principalmente quando esse feedback sugere mudanças significativas no produto ou no modelo de negócios, e esse empreendedor pode achar que as pessoas não entendem o conceito do seu produto, que não entendem qual é a finalidade. E um ponto relevante para nós entendermos aqui é, apesar de ter essa sensação de que as pessoas não entendem o conceito do seu produto, é elas que vão comprar. Então nós precisamos entender o que elas precisam ou então fazer com que elas entendam o conceito desse produto. A gente não pode resistir à mudança e adaptação nesse processo. Um dado interessante, legal para analisarmos, é que há alguns dias aconteceu o retorno dos desfiles icônicos da Victoria's Secret, que teve muitos desfiles de lançamento que são conhecidos no mundo todo, mas a empresa, que valia em torno de 25 bilhões de dólares, ela acabou tendo uma queda astronômica do valor de mercado, porque ela não quis se adaptar e não quis mudar. Ela teve uma resistência à mudança, no geral. Por quê? Porque quando ela começa o processo de ganhar força e de crescer no mercado, ela trabalhava com as supermodelos padrões extremamente magras. E ela continuou nesse último lançamento com esse mesmo padrão, mesmo que o mercado tenha começado a mudar a forma de ver, a trabalhar com corpos reais.
e ela foi extremamente boicotada pelo público e está sendo cancelada e criticada por isso, o que fez com que as ações de mercado dela caíssem muito. Então, por isso que até mesmo empresas já estruturadas precisam se adaptar, precisam atender às demandas e olhar para o mercado e fazer as mudanças necessárias. É até mesmo o caso que se nós olharmos para o caso da Kodak, que não teve um processo de modificação e acabou perdendo o valor de mercado. Então, essa capacidade de pivotar, de ouvir os clientes, fazer as mudanças e mudar o que é necessário com base no feedback, é uma habilidade muito crucial para os investidores e para os empreendedores. Então, algumas das empresas mais bem-sucedidas de hoje, elas vão ser resultados de pivôs significativos. Então, é bom entender que ser flexível e adaptável não significa abandonar sua visão, mas sim estar disposto a ajustar o caminho para conseguir alcançar o seu objetivo geral. Espero que você consiga ter entendido um pouco sobre as armadilhas do empreendedor e como evitar elas, e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!